Povo de Deus, povo abençoado, que bom ter você aqui. Que Deus em Cristo esteja abençoando toda a tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta à igreja de Tessalônica, no seu capítulo 5, no versículo de número 17, o apóstolo Paulo se expressou da seguinte maneira: orai continuamente. Em algumas traduções, você vai encontrar orai sem cessar. Olha o conselho que o apóstolo Paulo estava dando à igreja de Tessalônica. Aí eu pergunto para você, por que Paulo estava direcionando esta igreja a orar, a buscar a presença do Senhor continuamente? Porque muitas pessoas não conseguem ter uma vida de oração, porque muitas pessoas não conseguem colocar em prática este conselho do apóstolo Paulo: orai continuamente, orai sem cessar. Se você quer vencer a sua carne, se você quer ter uma vida cristã profunda com Deus, você precisa ter uma vida profunda de oração com Deus. Uma vida de oração no lugar secreto. Você precisa separar um lugar na sua casa aonde você pode se derramar na presença de Deus. Aí as pessoas falam para mim e elas perguntam: por que eu não consigo orar? Porque algumas pessoas conseguem ficar meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas orando ao Senhor, 4 horas, 5 horas orando ao Senhor. A primeira coisa que você deve entender para ter uma vida de oração profunda é você ter desejo pela presença de Deus. É você ter desejo pela presença do Espírito Santo. Porque se você não tiver um desejo profundo pela presença do Espírito Santo sobre a sua vida, se você não manifestar esse desejo profundo dentro da sua alma, em estar no lugar secreto para falar com Jesus, para se humilhar em sua presença, você não conseguirá ter uma vida de oração. O desejo precisa nascer da nossa alma. O desejo precisa brotar das nossas entranhas, para que assim esse desejo se torne a cada dia maior. E esse desejo nos impulsiona a estar na presença de Deus, em oração. É ter um momento separado para estar com Ele. Todos os dias em oração. Tem pessoas que não tiram 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos para falar com Deus. E elas têm tempo para tantas coisas. Mas quando é o tempo de oração, é uma luta, é uma dificuldade. Porque você ainda não manifestou dentro do seu coração uma sede por Deus, uma sede pelo Espírito Santo, um desejo de comunhão profunda com Ele. É preciso que haja esse desejo profundo de estar na presença de Deus, se derramando em sua presença. Porque se esse desejo não for manifestado dentro do meu e no teu coração, nós não conseguiremos ter uma vida profunda de oração na presença de Deus. Então, o primeiro conselho que eu te dou
Comece a manifestar esse desejo profundo pela presença de Deus. Olhe para a sua vida. Olhe como a sua vida está. Você não consegue mais se derramar na presença de Deus. Os cultos para você se tornou algo rotineiro. Você não tem prazer na leitura bíblica. Sabe por quê? Porque você não tem vida de oração. Você não consegue vencer os pecados corriqueiros porque você não tem vida de oração. E é triste ver como muitos cristãos estão vivendo a sua vida cristã, podemos dizer assim, uma vida cristã sem uma vida profunda de oração. E esse é o problema de muitas pessoas fracas. E esse é o problema de muitas pessoas estarem abandonando a fé porque eles não têm vida de oração. Se você não tem uma vida de oração, você não tem comunhão com Deus. Se você não tem uma vida de oração, você não tem intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele só fala com pessoas que querem falar com Ele, que querem ouvir a sua voz, que querem entrar no lugar secreto e se derramar na presença de Deus. Porque quando o desejo nasce da alma, aí fica fácil orar. Quando a alma está desejando mais de Deus, aí fica fácil orar. As horas passam em fração de segundos. Quando você desce na oração, você vai perceber que meia hora, uma hora passou muito rápido. É como se fosse alguns segundos, porque você está tendo prazer em oração. Às vezes nós vamos orar e nos 10, 20 minutos, às vezes nós temos aquela batalha espiritual, aquela guerra espiritual, aquela peleja, a carne querendo levantar. Mas é nessa hora que nós temos que insistir em oração. Mesmo não sentindo a presença de Deus, nos primeiros minutos da oração, é preciso insistir em oração. Eu já tive experiências de que eu desci para orar e às vezes passa 20 minutos, meia hora e eu não sentir a presença de Deus. E uma opressão, a carne lutando, fazendo com que eu desista daquele momento de oração. Mas a voz do Espírito Santo vem e diz: insista mais em oração. Aí a gente começa a sentir a presença, aí começa a fluir. Aí quando nós percebemos, nós já passamos meia hora, 20 minutos, 1 hora, até 2 horas, 3 horas em oração. Eu estou falando isso por experiência própria. Aí, quando nós entramos em oração, o Espírito Santo começa a jorrar em nossas vidas como um rio de águas. Como o rio de águas jorra dentro do nosso. Foi isso que Jesus disse: aquele que crê nele, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Mas é necessário uma vida de oração, é necessário uma vida consagrada a Deus em oração. Então o primeiro passo para você orar mais, eu volto a repetir, é você desejar ter mais de Deus. É desejar romper com esta vida vazia, sem a presença de Deus. Vida sem oração. Você entra no culto, você participa do louvor e não consegue sentir a presença de Deus, porque você passou a semana toda desconectada do seu lugar secreto de oração. Então, tem o desejo. A segunda coisa, você precisa começar orando aos poucos. Você coloca aí no seu relógio, marca 10 minutos. Hoje eu vou orar 10 minutos. Aí você vai orar 10 minutos. No segundo dia você vou orar mais 15 minutos. Na quarta-feira você coloca, vou orar 20 minutos. Na quinta-feira você aumenta mais 5 minutos, 25 minutos. Na sexta-feira você aumenta mais 5 minutos. Aí você já estará orando meia hora.
Aí no sábado você tira mais 5 minutos, acrescenta mais 5 minutos, aí você vai ter 35 minutos de joelhos diante da presença de Deus. Aí no domingo você acrescenta mais 5 minutos, você vai ter 40 minutos diários de oração na presença de Deus. Aí você vai ver que você vai chegar a 1 hora, você vai chegar a 1h30, 2 horas, porque você começou no passo a passo. Então se levante hoje em oração. Seja um homem, uma mulher de Deus, de oração, uma vida consagrada em oração. Se nós queremos mais de Deus, é preciso buscar mais dele. É preciso investirmos tempo em oração com Deus. Mas é preciso que o coração esteja latejando pela presença de Deus. Oh, glória! É preciso isso. Que você comece hoje uma vida de oração com Deus. Talvez você chegou nesse vídeo aí, agora por acaso, o Senhor lhe trouxe aqui para dizer isso para você. Que você precisa orar mais. Que você precisa descer mais. Que você precisa consagrar mais. E hoje, para a glória de Deus, eu consigo ficar até 2 horas, 3 horas, orando ao Senhor. E como isso tem mudado a minha vida. E como isso tem mudado as minhas pregações, os louvores. Como Deus tem falado muito ao meu coração. Porque eu decidi, é uma decisão, ter uma vida de oração. Porque uma vida de oração é uma questão de sobrevivência. Se você quer sobreviver como cristão, se você quer ser vitorioso, se você quer ser usado por Deus, é tempo de você ter uma vida de oração na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Eu tenho certeza que a partir de hoje, oh, glória a Deus, você vai ser tocado pelo Espírito Santo e você vai manifestar esse desejo profundo de estar com Deus no lugar secreto, chorando na presença, se derramando na presença de Deus como um verdadeiro adorador, que não consegue viver longe do lugar secreto. E que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.